A doutrina social da Igreja constitui um tesouro que, ao longo dos séculos, tem iluminado a ação dos cristãos na sociedade, sempre à luz do Evangelho. Modernamente, desde a publicação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, até os documentos mais recentes do Magistério, o ensinamento social da Igreja vem se desenvolvendo de modo orgânico e fecundo, respondendo aos desafios levantados pelas correntes do tempo. Como nos recorda a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, nenhuma questão verdadeiramente humana é indiferente à fé. Hoje, mais do que nunca, diante de um mundo marcado por crises sociais, econômicas, políticas e ambientais, sentimos a urgência de uma formação sólida que una fé e razão, espiritualidade e compromisso social, reflexão e ação transformadora. A doutrina social da Igreja não se limita a teorias abstratas. Ela é um chamado à prática, à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, na qual a dignidade da pessoa humana seja respeitada em sua plenitude. Este curso, senhoras e senhores, nasce, portanto, com uma missão clara: capacitar leigos, religiosos, agentes de pastoral, políticos e profissionais de diferentes áreas para compreender, interpretar e aplicar os princípios da doutrina social da Igreja em seus diferentes contextos de atuação, seja no espaço pastoral, no mundo acadêmico, no ambiente empresarial ou mesmo no serviço público. No curso, todos encontrarão não apenas aprofundamento teórico, mas também inspiração prática para se tornarem agentes transformadores, lideranças comprometidas com a ética cristã e o bem comum. O curso será ofertado integralmente na modalidade à distância e o estudante poderá percorrer uma instigante trilha formativa com o apoio do material didático disponibilizado, composto por videoaulas, e-books, exercícios e sugestões variadas de leituras e estudos, fóruns de discussão no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, e atividade avaliativa baseada em problemas oriundos da nossa sociedade, da nossa realidade, unindo teoria, reflexão e prática. O corpo docente, altamente qualificado e profundo conhecedor da realidade social, política e eclesial, contará com nomes como Dom Tiago Stanislau, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Reginei José Modolo, bispo auxiliar de Curitiba e membro da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Dom Marcone Vinícius Ferreira, meu professor de liturgia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília e também, atualmente, arcebispo ordinário militar do Brasil. Dom Edmilson Neves, bispo diocesano de Tianguá. O doutor Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, além de diversos professores, a prata da casa, da nossa Faculdade Católica de Fortaleza, como o padre Deusimar de Andrade, que é o coordenador deste curso, o padre Abimael Nascimento, o padre Tiago Geidern, nosso diretor acadêmico, padre Bruno Moreira, padre José Carlos e além deste que vos fala. Com uma proposta interdisciplinar, o curso abordará os fundamentos históricos, filosóficos, bíblicos, teológicos e eclesiológicos da doutrina social da Igreja, passando por temas específicos como humanismo integral, pessoa humana e seus direitos, família, trabalho, economia de Francisco, o Papa Francisco, e modelo de desenvolvimento, comunidade política e formação política dos cristãos, economia integral, meio ambiente e responsabilidade comum, comunidade internacional, ordem jurídica, ordem moral, até chegar à abordagem de temas que pontuam a nossa realidade atual,
como os desafios bioéticos, inteligência artificial, democracia, sociedade e Estado de Direito, e também os princípios norteadores da atuação do parlamentar cristão. Tudo isso para que cada um viva uma experiência acadêmica e espiritual que una conhecimento, engajamento e testemunho cristão. Este momento, portanto, marca o início de uma jornada que certamente produzirá muitos frutos para a vida de todos, para a igreja e também para a sociedade. Que este curso seja um espaço de aprendizado, de diálogo e, sobretudo, de esperança. Portanto, sintam-se todos acolhidos em nossa Faculdade Católica de Fortaleza. E agora, para darmos início a essa solenidade, a este momento presencial e virtual, eu gostaria de convidar os que comporão a mesa presencialmente. Gostaria inicialmente de convidar para tomar assento Sua Excelência Reverendíssima Dom Gregório Ben Lamed Paixão, Arcebispo Metropolitano de Fortaleza e Chanceler da Faculdade Católica de Fortaleza. Convido também o Reverendíssimo Senhor Padre Francisco Antônio Francileudo, Diretor-Geral da Faculdade Católica de Fortaleza. Gostaria de passar a palavra para o Padre Francileudo para suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas que estão aqui no auditório da Faculdade Católica de Fortaleza. Bom dia a você que nos acompanha pelo YouTube, aos alunos e também futuros alunos do curso de Doutrina Social da Igreja. É uma alegria tê-los conosco. Esse projeto de uma pós-graduação em Doutrina Social da Igreja é algo que a Faculdade Católica de Fortaleza há muito tempo vem sonhando, desejando e construindo. E nos últimos tempos, fundamentalmente com o apoio, a orientação e a presença estimuladora de Dom Gregório, nosso chanceler, e presente constantemente aqui na nossa faculdade, nós estabelecemos essa parceria de trabalho e de construção deste projeto com a contribuição de cada um e cada uma que já foram aqui pelo professor Renato apresentados como professores e colaboradores desta construção. Queremos saudar também a todos aqueles que compõem a Frente Parlamentar Católica que fizeram um grande esforço na pessoa do presidente desta comissão, o deputado Luiz Gastão, que muito tem contribuído e incentivado para a construção desse projeto que tem singular importância para a faculdade, para a formação dos leigos e leigas, mas fundamentalmente para aqueles cristãos que, querendo assumir os valores do cristianismo, da sua vida ética, cidadã, orientada pelos valores do Evangelho, querem melhor conhecer a doutrina social da Igreja, para que, conhecendo, possa contribuir na sua função como parlamentar, seja no legislativo, seja no executivo, seja em diferentes funções da administração pública, poder contribuir e estar na política orientados pelos valores cristãos, pela ética e, acima de tudo, pelo respeito à dignidade humana. Então, esse projeto de pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, que hoje estamos aqui lançando e oficialmente iniciando essa empreitada, é algo que nos alegra, nos estimula e é também esta aula ou esta abertura um convite para que outras pessoas que vão acessar
ao YouTube, com esta abertura oficial, daqui a pouco feita pelo nosso chanceler e arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório, possa também se inscrever e, como muitos que já estão inscritos iniciando o curso, muitos outros entrarem também. Então, em nome da Faculdade Católica de Fortaleza, em nome de toda o grupo de professores, coordenadores e colaboradores da Faculdade Católica, queremos acolher e também dizer que contem conosco, e se houver alguma dificuldade, é só entrar em contato, porque estamos aqui à disposição para ajudá-los naquilo que estiver ao nosso alcance. Também quero salientar que muito tem contribuído nessa parceria a Fé Comércio, Sesc e Senac, que tem construído conosco esse projeto, que é algo de interesse de todos que estão construindo o projeto e se dedicando para que ele aconteça da melhor forma possível. Então, em nome da direção da faculdade, de todos aqueles que compõem o corpo docente e técnico que vai auxiliá-los, nós acolhemos e desde já agradecemos a sua presença entre nós. Então, muitíssimo obrigado a você que está aqui, a você que nos acompanha e a você que posteriormente vai entrar, vai ver e vai nos acompanhar e vai ser o nosso aluno. Bem-vindo, bem-vinda ao curso de pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, promovido pela Faculdade Católica de Fortaleza, em parceria com a Frente Parlamentar Católica, com a Fé Comércio e com tantos outros que estão colaborando para o êxito desta empreitada. Muito obrigado. Tivemos um pequeno contratempo com o Dom Tiago Stanislau, que está no Rio de Janeiro e remotamente iria fazer então a aula inaugural. Não haverá nenhum prejuízo, tendo em vista que aqui estamos com uma pessoa reconhecida pela sua inteligência e versatilidade, que é Dom Gregório. Dom Gregório, seja bem-vindo. A casa, não preciso dizer a sua, a palavra também. Desejo um bom dia para todos e para todas aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes sociais, de um modo especial, na abertura, nesse momento tão importante que estamos vivendo, quando desejamos fazer chegar ao coração de todos aquilo que nós preparamos com muito carinho, enxergando a realidade da sociedade onde nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, das preocupações de toda a igreja, principalmente em fazer com que a justiça, o amor e a paz seja realizado na sociedade, no mundo inteiro. As preocupações dos últimos papas e de toda a igreja durante todo o seu período reflete exatamente aquilo que nós estamos fazendo para que a doutrina social da igreja chegue ao coração de todos. Permitam-me recordar algumas questões que acho que são necessárias nesse momento e, de um modo especial, gostaria de desejar tocar naquilo que é o essencial do que nós gostaríamos, nesse momento de abertura, fazer chegar também ao coração de todos vocês que estão nesse auditório, como também dos amigos, dos irmãos que nos acompanham. Quando nós pensamos em um curso de doutrina social da igreja, nós naturalmente não gostaríamos de repetir aquilo que naturalmente todas as pessoas já conhecem por aquilo que a igreja já tem ensinado. Isso todos nós sabemos. As leituras diárias que temos na Sagrada Escritura, nas celebrações eucarísticas e também daquilo que os nossos olhos veem da realidade, já nos diz perfeitamente da missão da igreja e também daquilo que nos foi dado como mandato por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e essa verdade está no mais profundo da nossa vida e do nosso coração.
Portanto, precisamos fazer com que o Evangelho chegue ao coração de todos. Porém, o Evangelho une alguns pontos que são fundamentais, né, e que nós não podemos nos esquecer. Ou seja, a fé e a razão. A fé e a prática da fé. É interessante perceber que São Tiago, no capítulo 2, versículo 17, nos mostra isso perfeitamente quando diz que a fé sem obras é morta. E quando nós olhamos todo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo pelas suas ações, nós entendemos verdadeiramente o que é uma doutrina social que devia ser ensinada a toda a igreja. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus nos demonstra, nos mostra através de sua prática diária. Jesus tinha olhos para perceber toda a realidade que estava ao seu lado. É interessante que Jesus o tempo todo insiste em tocar o coração das pessoas através daquilo que ele recebeu como projeto do Pai pela ação do Espírito Santo e que devia chegar a todos. Reconhecer verdadeiramente o projeto de Deus, recordar o antigo paraíso, para que o orgulho e a ganância não mate toda uma sociedade, toda a história que nós vemos ao nosso lado. É interessante, igualmente, perceber que o tempo todo, enquanto demonstra a necessidade de nós termos fé nesse projeto novo que o Pai havia dado ao seu coração, Jesus, ao mesmo tempo, mostra, por atitudes concretas, como nós devemos nos comportar em relação às atitudes que precisamos ter, né, quando olhamos o mundo que nos circunda, né, seja no âmbito da política, seja no âmbito, né, das relações sociais, seja no âmbito da prática diária do bem que podemos realizar. Ora, Jesus andando encontra as mais diferentes pessoas ao longo do seu caminho. Isso é verdade. Nós também, na nossa prática, encontramos as mais diferentes pessoas. Porém, existe uma diferença entre a atitude de Jesus e a nossa atitude. Quem de nós se recorda do rosto do frentista que colocou gasolina no nosso carro na semana passada? Quem de nós lembra o nome que estava no crachá ou o rosto da moça que nos atendeu no supermercado? Quem de nós lembra da fisionomia do mendigo que encontramos ali ao longo do caminho e que talvez tenha nos pedido algumas moedinhas? Jesus, ao contrário de nós, ele era capaz não apenas de olhar, mas era capaz de se envolver com a vida de todas as pessoas que estavam ao seu lado, com todos, sem exceção. Diante de alguém que não tinha visão, Jesus se aproxima e nos mostra que seremos capazes também de ser visão para os outros. Diante daquele que não andava, não caminhava, visto na marginalidade da sociedade, Jesus o chama ao centro e transforma a vida desse homem. Diante de outras tantas pessoas e de tantas mazelas, Jesus é capaz de perceber uma vida que passa ao seu lado. Assim, a mulher hemorroísa que toca no seu manto, não é? Ele diz, né, aos apóstolos: quem tocou no meu manto? Deseja não apenas, não é, saber quem é, mas deseja tocar naquela vida. Ele se responsabiliza por uma nova existência. Jesus é aquele que também que se abaixa diante de uma mulher pecadora para olhar para ela olho no olho, ao invés de ver o ser humano de cima para baixo, para julgar e não poucas vezes para apedrejar. E nós sabemos como isso acontece na sociedade. Ingressa na vida, dá uma boa palavra e pede que ela comece uma existência nova. Vá e não peque mais, não é? Ninguém te apedrejou, eu também não farei isso. Vá, ou seja, a misericórdia não apedreja, a misericórdia acolhe.
diante também de pessoas que viviam uma vida conturbada, que tinha milhões de motivos para se arrepender com aquilo que fez da vida e do patrimônio do outro. Ele passa e observa a vida dessa pessoa. Na figura de Zaqueu, por exemplo, ele olha para cima e diz: hoje eu quero estar em sua casa. É um homem rico, mas é um homem que enriqueceu pela exploração. Resultado: a beleza se dá quando Jesus ingressa naquela casa e transforma a vida daquele homem e de sua família e o faz dizer, não é? Tudo aquilo que eu tirei, vou dar muito mais pelo bem exatamente daqueles a quem explorei. Transforma, portanto, toda a existência através da sua prática. Ora, queridos amigos que nos acompanham através, não é, das redes sociais, dos que aqui estão, nessa abertura da nossa aula inaugural do curso de pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, eu gostaria de, tomando o exemplo da Escritura, não é, chegar, não é, aonde nós desejamos. A Igreja, ao longo desses 2000 anos, né, sempre desejou praticar o que Jesus praticou. Viver como Jesus viveu, falar também daquilo que Jesus colocou em nossos lábios para o bem das almas e para o bem de todos, daqueles que se tornaram cristãos, mas também por um bem que deve atingir toda a sociedade, todos os povos, todas as pessoas. E, portanto, a gente nunca deve estar preocupado com aquilo que a gente oferece, porque não é que não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. Portanto, tudo deve ser motivo de acolhimento, de alegria no serviço que prestamos aos nossos irmãos. Jesus está imbuído do Antigo Testamento. É interessante isso. O Deus que Jesus revela é o Deus, naturalmente, também do Antigo Testamento, que é um Deus de amor e de misericórdia, se nós percebermos a sua história dentro da história e do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Novo Testamento, Jesus é o Evangelho, Jesus é a novidade, Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o servo que se dá totalmente a todos, e é a graça dessa alegria, do exemplo de Jesus, que mobiliza toda a nossa vida e toda a nossa história. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava me prolongando porque estava esperando o ingresso de Dom Tiago, mas ele já está presente em nosso meio. Quero lembrar que a igreja sempre, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrou todo um caminho para que nós pudéssemos, não é, praticar a verdade. Lembro do Papa, não é, Leão XIII, que através da Rerum Novarum nos apresentou um presente para a igreja. Lembro, igualmente, do Papa João XXIII, que através da Mater et Magistra nos falou também sobre a doutrina social da igreja. Lembro da encíclica Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II, que fez a mesma coisa, abrindo para nós um olho novo sobre a doutrina social da igreja, dentre, naturalmente, outros temas. Lembro também da Populorum Progressio do Papa Paulo VI, lembro daquilo que nós experimentamos pelo testemunho do Papa Francisco, lembro das grandes preocupações do Papa Leão XIV. Portanto, nós estamos verdadeiramente dentro dessa alegria e dessa história. Cabe tão somente a nós, não é, viver aquilo que Jesus viveu e praticar aquilo que Jesus praticou. Desse modo, quero agradecer, não é, a todos aqueles que fazem a nossa querida Faculdade Católica de Fortaleza. Agradeço, não é, através, né, do Dr. Gastão, nosso deputado federal, toda a parceria realizada também junto à FEComércio e a tantos irmãos e irmãs que nos ajudaram a chegar até aqui. E quero agradecer, não é, a todos vocês, não é, que vão se tornar alunos da nossa pós-graduação, pela confiança e pela alegria de fazer com que nós possamos levar ao coração de muitos, quiçá de todos, aquilo que a igreja não apenas tem ensinado, mas aquilo que a igreja busca praticar.
Que Deus, portanto, a todos abençoe e desejo, nesse momento também, acolher a Dom Tiago, que, com sua sabedoria, deseja nos transmitir uma palavra nova, daquilo que do tesouro da igreja ele colheu e que naturalmente levará aos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Gregório Paixão. E a feliz notícia, né? Conseguimos aí conexão com o Dom Tiago Stanislau, que está no nosso ambiente virtual. Seja bem-vindo, Dom Tiago, nos escuta bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passo a palavra para o Senhor Dom Tiago. Seja bem-vindo e desde já muito obrigado pela sua aula inaugural a nós proferida. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, saudar Dom Gregório. É grande alegria de se encontrar com o Senhor, pelo menos desta maneira virtual. E, claro, saúdo com respeito e gratidão a todas as autoridades presentes da Faculdade Católica de Fortaleza, professores, os colaboradores desta instituição e, claro, de modo especial, vocês, queridos estudantes, que hoje dão mais um passo na sua caminhada, acredito também de fé, mas também de educação, né? Abraçando a proposta que a Faculdade Católica está apresentando para cada um de vocês. Então, eu agora vou aqui partilhar com vocês a tela. Eu posso apresentar agora aqui, não é? Eu só queria um retorno se vocês conseguem visualizar a tela. Sim, Dom Tiago, visualizamos. Alô? Sim. Por favor, se alguém puder me dar retorno, se conseguem ver a tela aqui. Perfeitamente, Dom Tiago. Positivo. Positivo. Pronto. Então vamos aqui com o tema desta aula, que é uma introdução à doutrina social da Igreja. Eu aqui trago uma imagem, né? Eu pensei, qual imagem de colocar para iniciar esta aula? Estamos hoje no tempo da inteligência artificial que cria imagens, e aí eu pedi, cria para mim uma imagem do Jerusalém Celeste. Aí essa é a imagem exatamente que a inteligência artificial fez, claro, porque desta maneira que eu achei que seria interessante começar, é porque no final das contas nós entendemos que vivemos para um dia poder chegar àquela morada eterna que Deus preparou para todos nós. E em certa maneira, esta visão da nossa vida pela perspectiva da fé, para mim é básica, né? Se a gente quer pensar sobre qualquer questão que liga a nossa relação com a sociedade na qual nós vivemos, com qualquer pessoa aqui neste mundo e principalmente com o próprio Deus. Então aqui vou começar exatamente com a citação que Dom Gregório também aqui trouxe para nós, na verdade, a memória do documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, que fala sobre a Igreja no mundo atual, promulgado pelo Papa São Paulo VI em 1965. Né? Nós temos que lembrar que foi o momento no qual a Igreja olhou de uma maneira muito profunda a sua presença no mundo atual. E este documento, eu acredito, fala claramente, introdução, é o primeiro título e depois primeiras palavras deste documento,
eles mostram claramente qual é a vontade da igreja quanto à presença dela no mundo de hoje. Íntima união da igreja com toda a família humana. É este título que colocaram neste documento. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Então a igreja quer mostrar que ela quer estar com o homem do mundo de hoje, estar junto com ele, estar ao lado dele, principalmente aqueles que vivem algum tipo de desafio, sofrimento, mas também alegrias e esperanças. A igreja quer se colocar a serviço do homem do mundo de hoje. E logo coloco também aqui o que falou São João Paulo II na encíclica Centésimos Anos, sobre o que é a doutrina social da igreja. Já temos, em certa maneira, aqui como se fosse primeira parte de uma definição da doutrina social da igreja. Ele disse: somente a fé revela plenamente ao homem a sua verdadeira identidade, e é dela precisamente que parte a doutrina social da igreja, que, recolhendo todos os contributos das ciências e da filosofia, se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. Então aqui o Papa ele está dizendo que precisamos partir da verdade revelada pelo próprio Deus, que nos acolhemos na nossa fé, para nos entendermos quem nós somos, qual é o sentido da nossa vida, e a partir desta afirmação, depois partir para a nossa ação na realidade na qual nós vivemos, aproveitando não só uma visão puramente teológica, mas também aproveitando as descobertas de outras ciências. E ele termina exatamente com essa parte. A igreja se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. Então, ainda aqui, confirmando aquilo que eu falei há pouco, né, que no final das contas a gente quer, através do nosso envolvimento na sociedade na qual nós vivemos, chegar também às belezas da pátria eterna, que nosso envolvimento encontra o seu sentido na proposta final que próprio Deus está apresentado para nós. Então, assim nós entendemos que a doutrina social da igreja é o conjunto de ensinamentos que a Igreja Católica desenvolveu ao longo da história a partir da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério sobre questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Seu objetivo é orientar a vida em sociedade de acordo com o Evangelho, defendendo a dignidade da pessoa humana, a justiça e o bem comum. Não é uma ideologia, nem um sistema econômico, mas uma aplicação da fé cristã na vida social. Né? E aqui mais uma citação que ainda nos fala sobre princípios que colocamos na doutrina social da igreja. A missão da igreja é anunciar Cristo Redentor do homem. É a primeira tarefa que deve realizar e que deve qualquer outro serviço mais humano que seja. A evangelização é a graça e a vocação própria da igreja e sua identidade mais profunda. Ela existe para evangelizar. Por isso nós
entendemos que todo o envolvimento da igreja na vida social, tudo que ela apresenta para nós tem como base esta visão da vida e do destino do ser humano. Isso, acredito, nos ajuda bastante quando queremos entender por que a igreja às vezes coloca certas questões desta e não de outra maneira. Por outro lado, nós entendemos que esta visão ela não diminui a beleza da proposta que ela tem para a sociedade de hoje. Ela, ao contrário, apresenta uma proposta mais completa, porque ela não restringe os valores humanos apenas aos valores deste mundo, mas os valores mais sublimes, que são capazes de elevar a nossa alma exatamente às belezas que, vivendo na realidade deste mundo, apenas nunca vamos alcançar. E aqui lembro que tantas vezes Papa Francisco falava, né, que a igreja nossa igreja não é uma ONG, é uma história de amor. E isso precisamos claramente colocar no nosso coração. A missão da igreja não é ser uma obra que vai cuidar apenas dos assuntos sociais, que vai se ocupar unicamente tentando resolver os problemas das pessoas no mundo de hoje, mas pensando apenas nesta dimensão da realidade temporal. Ela olha além. E aqui o Papa Bento XVI falou sobre exatamente o lugar da igreja na sociedade, né? A igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a luta política para realizar a sociedade mais justa possível. Nem pode nem deve colocar-se no lugar do Estado, mas também não pode nem deve permanecer à margem na luta pela justiça. Deve inserir-se nesta luta por meio da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça, que sempre exige também renúncias, não pode afirmar-se nem prosperar. Então, aqui o Papa ele falou muito, muito claramente, né, do lugar da igreja na sociedade e a missão que ela tem para cumprir exatamente na sociedade. Não deve se envolver na política. Não pode permanecer, por outro lado, também indiferente perante a justiça. A igreja contribui formando as pessoas para a vida na sociedade, né? E tem aqui ainda outra citação do Papa Bento XVI, do Caritas in Veritate. A doutrina social da igreja não pertence ao âmbito da ideologia, mas da teologia e especialmente da teologia moral. Então, onde encontra a doutrina social, a igreja, suas bases, né? Suas bases dos valores e também da avaliação das ações do ser humano. E nós entendemos que o que hoje a igreja apresenta para nós como doutrina social tem suas origens dos ensinamentos do nosso fundador, do próprio Jesus Cristo. E entendemos que ele sempre estava atento àquilo que também, além, como falei antes, desse princípio que é a vida em prol da conquista da nossa eternidade, mas que também ele olhava ao mundo na qual nós nos encontramos, porque precisava também ajudar a pessoa a viver aqui as relações de amor, como mandamento mais importante. O amor traduzido para as obras muito, muito concretas. Aí nós temos aqui algumas citações, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes
de beber, vai e faz tu também o mesmo, comentário que Jesus dá na parábola do bom samaritano, também quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos serve. Né? São esses princípios que nós entendemos, eles são princípios da nossa vida da fé, mas vida da fé colocada na convivência social, na convivência com o nosso próximo. E depois a igreja, em vários momentos, estava também falando para nós sobre essas questões. Aqui só trago algumas citações, por exemplo, já Santo Ambrósio de Milão, século III, ele, por exemplo, fala assim: não é dos teus bens que dás ao pobre, mas do que já lhe pertence, porque o que é dado em comum para o uso de todos, tu te apropriaste sozinho. Olha, até uma afirmação muito, muito forte, mas aqui temos uma das primeiras formulações da ideia de destinação universal dos bens, né? Outra citação sobre a necessidade exatamente de buscar a justiça de viver, a justiça aqui do Santo Agostinho, né? Sem justiça, os reinos não passam de grandes bandos de ladrões. Até ele falou exatamente desta maneira. E claro, aqui eu vou logo a um primeiro documento da Igreja que podemos dizer tem o rosto de um documento que trata da doutrina social da Igreja, que traz algumas questões que se colocam como base para aquilo tudo que depois a Igreja começou a desenvolver muito mais. É a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, né? É século XIX, a Revolução Industrial trouxe exploração, miséria, ideologias opostas a que nós entendemos os valores cristãos como liberalismo, socialismo, né? Então, ele aqui veio para contribuir com a vida da sociedade daquela época, trazendo esta proposta, né? E tenho aqui exatamente assim breve descrição do conteúdo principal desta encíclica, né, que é defesa da dignidade do trabalhador, reconhecimento do direito à propriedade privada, mas subordinado ao bem comum, denúncia da exploração e defesa de salários justos, afirmação do direito dos trabalhadores à associação proposta dos sindicatos, definição do papel do Estado na proteção dos mais fracos, né? Então, nós entendemos que naquela realidade que eu descrevi de uma situação muito complicada, essa revolução industrial, ela trouxe uma novidade, né? A migração em massa das pessoas dos campos para as cidades, então uma rápida urbanização que muitas das vezes se tornou muito caótica, né? Depois as pessoas que se encontrando com a necessidade de gerar uma receita foram exploradas, né? Às vezes jornadas de trabalho 12 a 16 horas, trabalho infantil, também salários de miséria, né? Formação de um proletariado que naquele momento não tinha nenhum direito. Então, foi realmente uma situação bem conturbada, e ainda aparecem umas ideologias como liberalismo econômico, né? Como se fosse o mercado sem qualquer regulação, Estado mínimo, podemos dizer, um capitalismo extremo, selvagem. Por outro lado, as apresentações do socialismo e do comunismo, que sabemos que também invertem papel totalmente
supostamente querendo o bem de todos, mas sabemos que querem levar realmente ao domínio, ao totalitarismo, e até naquela época surgiram até algumas visões anarquistas, né, que tem que derrubar tudo para depois reconstruir de novo, né? Então, resultados são tensões sociais crescentes, greves, conflitos violentos. Então, este documento realmente traz uma proposta muito consistente, uma proposta muito clara, e até hoje afirmações do Papa Leão XIII, elas têm seu valor, e a Igreja, tempo em tempo, volta algumas partes deste documento para repetir em outros documentos. Depois deste documento surgem outros documentos. Aí, aqui, eu trouxe uma lista, preparei os documentos que são encíclicas, por exemplo, podem ser chamados de encíclicas sociais, né? Aqui do Pio XI, temos aqui na tela, né? Todos eles, e aí a gente percebe, né, que em vários momentos a Igreja, através dos seus papas, falava à sociedade sobre a paz, sobre princípios de subsidiariedade, justiça social, falando sobre a dignidade do trabalho humano. Também outros documentos posteriores, ainda do Vaticano II, citado Gaudium et Spes, que traz muitos também princípios que devem ser colocados quando nós queremos harmonizar a nossa vida social. O próprio catecismo da Igreja Católica, e ainda temos aqui outros documentos que não são diretamente, podemos dizer, voltados aos temas sociais, mas trazem também a importância dos certos valores que tornam a nossa vida humana mais digna, a nossa convivência também mais harmoniosa. Então, temos aqui também vários outros, assim, passando aqui na tela para vocês, né? Porque eu, assim, penso que não precisamos aqui falar muito sobre eles, porque eu queria falar sobre um documento que surge depois, em 2004, que, em certa maneira, resumiu tudo que a Igreja falava sobre esta questão social, né? E assim surge Compêndio da Doutrina Social da Igreja, né? Então, aqui, a Igreja fez, na verdade, Pontífice Conselho Justiça e Paz, fez grande trabalho, porque colheu todos estes documentos, também, claro, princípios bíblicos, para apresentar para nós, como se fosse num só documento, as questões mais importantes que a doutrina social da Igreja quer propor à sociedade. E aqui é interessante a parte da carta do cardeal Ângelo Sodano ao cardeal Renato Raffaelli Martinho, presidente do Pontífice Conselho Justiça e Paz, né? É igualmente interessante notar como numerosos elementos aqui recolhidos sejam compartilhados pelas outras igrejas e comunidades eclesiais, bem como por outras religiões. Então, aqui, preparando este resumo, esse compêndio, a Igreja se preocupou para realmente não transmitir neste documento aquilo que seria a nossa visão doutrinária católica, e sim aquilo que pode ser vivido também pelas outras religiões, outras visões, até inclusive filosóficas da vida, e desta maneira querendo convidar as pessoas, claro,
a debaterem sobre isso, mas também, quando perceberem um valor, abraçarem, porque estes princípios eles se aplicam na nossa vida humana. Então, este compêndio, ele realmente nos coloca muitas questões neste nível, né, da nossa vida social como conjunto dos esforços de todos, independente da religião, que querem viver junto numa sociedade, querendo que ela seja mais harmoniosa, né? O texto foi elaborado de modo que se possa fruir não somente ad intra, ou seja, entre os católicos, mas também ad extra. Com efeito, os irmãos que têm em comum conosco o mesmo batismo, os adeptos de outras religiões e todos os homens de boa vontade podem nele encontrar elementos fecundos de reflexão e impulso comum para o desenvolvimento integral de todo o homem e do homem todo. Aqui, assim também, vou passar rapidamente por aquilo que é o corpo do compêndio da doutrina social da Igreja. A primeira parte, ela tem exatamente o título, Desígnio do amor de Deus para a humanidade. Aqui, o primeiro capítulo repete o mesmo título, depois a missão da Igreja e a doutrina social, e depois a pessoa humana e seus direitos. Depois, segunda parte, que são os temas fundamentais da doutrina social, assim podemos dizer que é o corpo principal deste compêndio, né? Princípios da doutrina social da Igreja, dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade, subsidiariedade, a família, a célula vital da sociedade, trabalho humano, a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, salvaguarda do ambiente e a promoção da paz. E terceira parte, que é doutrina social e ação eclesial. Então, aqui, a Igreja, na verdade, quer nos mostrar que não é uma teoria aquilo que o compêndio está nos apresentando, né? Que este conteúdo deve animar a ação pastoral, formação dos leigos e a vida das comunidades. Então, esta é a parte também voltada um pouco mais para nós que fazemos parte da Igreja Católica. Estas propostas nos ajudam para que aquilo que apresentamos como doutrina social da Igreja possa ir à vida cotidiana da nossa Igreja, que são exatamente as propostas que nós temos, a qual convidamos a sociedade, nossos grupos pastorais, ações, movimentos. Então, aqui, com certeza, a Igreja está nos também orientando muito bem. Depois deste compêndio, 2004, já passaram 21 anos, né? Então, surgiram outros documentos, que são documentos principalmente dos papas Bento XVI e Papa Francisco, né, que eles também estão nos trazendo mais questões voltadas à nossa convivência social, né? Apresento aqui para vocês, né, encíclicas sociais, Bento XVI, Caritas in Veritate, né, aprofunda o conceito de desenvolvimento humano integral. Depois, Laudato Si expande a doutrina social também para as questões ecológicas, que depois no Laudate Deum vai ser ainda aprofundado mais, e Fratelli Tutti, que também fala sobre fraternidade e amizade social, né? Então, são documentos que acho que até conhecemos pouco mais por serem mais atuais. Agora, depois, outros documentos posteriores que não são voltados diretamente para as questões sociais, mas também, em certa maneira, abordam essa dimensão social, Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia. E eu acho que tem outros, mas eu acho que são assim de menor importância, né? E aqui
já chegando ao final, e eu aqui assim trago meio que resumo de tudo que nós falamos, né? Como a igreja deve colaborar com a vida social? Através da doutrina social da igreja. Proclamar princípios, a dignidade da pessoa, o bem comum, a solidariedade e a subsidiariedade. Depois, formar consciências, educando os fiéis na caridade social e na responsabilidade ética. Depois, denunciar as injustiças, quando a vida, a família, a liberdade religiosa, os pobres são ameaçados. Promover diálogo e cooperação, trabalho junto com instituições civis, religiosas e políticas em favor da paz e da justiça. Depois, apoiar os fiéis leigos, porque são eles os protagonistas da transformação social no cotidiano. Ou seja, a igreja ela precisa formar os leigos que devem se envolver na política, por exemplo, e não que a igreja deve, como instituição, entrar no mundo da política com qualquer ação que seja, né? E termino aqui com ainda palavras do Papa Francisco, que ele disse: nenhuma comunidade cristã pode deixar de ser solidária com os pobres e não sair em sua defesa. Então, em certa maneira, claro, nós entendemos que aqui a palavra pobres ela não deve ser só interpretada como descrição das pessoas com umas necessidades econômicas, mas nós entendemos que qualquer ausência do bem que a pessoa precisa ter para uma vida digna, tanto aquilo que apoia ela pelo lado material como espiritual, com certeza tudo isso é um desafio para todos nós. Temos que nos engajar para que, como também a igreja, possamos trazer a nossa contribuição, direta ou indireta, com ações e também, obviamente, com os ensinamentos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dom Tiago. E eu cometi um lapso, um equívoco terrível. Não apresentei Dom Tiago e o seu currículo acadêmico. Faço agora. Dom Tiago Stanislau é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. É mestre em teologia pela Pontifícia Academia de Teologia de Cracóvia. E além dessa aula inaugural, ele vai ser o professor de uma das nossas disciplinas, assim denominada Família, Célula Vital da Sociedade, do nosso curso. Dom Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua valiosíssima contribuição para este nosso momento. Quero aqui fazer algumas referências, já nos encaminhando para o fim, passando daqui a pouquinho a palavra para Dom Gregório. Agradecer a presença da Adriana Nobre, nossa colaboradora aqui da faculdade, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância, fazer referência à nossa eterna secretária do Nordeste Uno, a irmã Rosália. Eu quero citar também e agradecer a presença da professora Alana, do Márcio, do Paulo, da FEComércio, do Márcio Almeida, nosso amigo, meu colega advogado e professor, doutor Gustavo Brígido, e nosso aluno de teologia. Quero agradecer também aos funcionários, aos colaboradores aqui da faculdade. O senhor Francisco, professor Francisco também, não está se bilocando, ele está se trilocando, uma vez que agora, nesse momento, estamos também com aulas online, remotas, nos cursos de especialização em advocacia especializada em instituições eclesiásticas e em direito processual e matrimonial canônico. Então, caro Tiago, ficamos imensamente gratos pela sua aula, em que tantos conhecimentos foram partilhados, que eles nos sirvam também a nós para avançarmos sempre mais no estudo das verdades da nossa fé e na prática da caridade advinda dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e conforme nos ensina o magistério da Igreja.
Quem se interessar, né, essa nossa aula inaugural serve aí de um aperitivo, né, de dizer, olha como é bom, venha se matricular. Aqueles que se interessarem em conhecer melhor, né, o nosso curso, a nossa proposta pedagógica e também dos outros cursos de especialização, podem acessar o site da Faculdade Católica de Fortaleza, www.catolicadefortaleza.edu.br. Ir lá na abazinha cursos e depois especialização ou pós-graduação e acessar finalmente doutrina social da igreja, bem como os outros cursos. Ou então, entrar em contato conosco, Danilo, que é o nosso secretário, estava aqui conosco, deu uma saidinha, ou a Beatriz, através do telefone DDD 859-9855-0309. Vou repetir, abusando um pouquinho da paciência de vocês. 85-9-9855-0309. Estaremos à disposição dos senhores e das senhoras. Quero passar a palavra para Dom Gregório para as considerações finais dele. Muito obrigado, professor Renato, por toda a direção dessa manhã aqui. Agradecer também a todos aqueles que colaboraram para que a nossa imagem, a nossa palavra pudesse chegar ao coração de muitos que nos acompanharam através dessa live. Desejo igualmente agradecer a alguns irmãos, de modo especial ao Padre Francisco Francileudo, diretor da nossa faculdade, a todos aqueles que fazem a direção da nossa faculdade, o Padre Tiago, como também o Padre Fernando III. Desejo agradecer ao corpo, docente e discente da nossa faculdade, como também agradeço ao deputado Luiz Gastão, que muito nos auxiliou através da FEComércio para que nós pudéssemos unir forças e fazer essa pós-graduação, como também da bancada católica que, de um modo tão bonito, testemunha nosso Senhor Jesus Cristo no Congresso Nacional. Aqui desejo agradecer a presença de tantos amigos, de tantos irmãos que estão conosco de um modo especial. Agradeço na pessoa da irmã Rosália, e também do senhor Paulo Mindelo, a presença e também dos irmãos que se fazem nesse exato momento presentes nessa casa. Então agradeço a todos vocês que vieram presencialmente estar conosco. Enfim, agradecer por essa graça que recebemos, por aquilo que desejamos transmitir e, de um modo especial, desejamos que todos aqueles que participarem conosco e daquilo que vai ficar para tantos que vão nos acompanhar, a prática do Evangelho, porque a vida se dá quando nós praticamos o bem que acolhemos no coração e, naturalmente, a alegria que desejamos que chegue a todos. Se me permitem, eu vou contar uma historinha para vocês, só para concluir. É muito simples, mas aquilo que nós desejamos pela prática da doutrina social da igreja. E, nesse sentido, agradeço a Dom Tiago, com quem dividi tantas alegrias quando era bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que foi sacerdote, vindo aqui, fidedono, para poder pregar o Evangelho, vindo de tão distante da Polônia, especialmente para o trabalho que realiza de um modo tão bonito, tão sublime, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que se dispôs a estar conosco nessa manhã, como também a ser nosso professor, nesse curso de pós-graduação. Então, Dom Tiago, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade sempre e pelo sim que o senhor deu para estar conosco nessa manhã e, naturalmente, pelo conteúdo que o senhor nos apresentou, da riqueza que a igreja tem nos oferecido para que, de um modo verdadeiro, nós possamos fazer o bem na história da sociedade onde nós estamos. Pois bem, a história é muito simples, muito conhecida, mas que diz daquilo que nós precisamos fazer, no que tange ao bem que desejamos praticar e, ao mesmo tempo, gerar liberdade para que o outro possa também ver sua vida transformada através das suas escolhas. Um homem necessitado viu que havia ali perto dele uma pessoa que tinha mais condições. Resultado, ele, realmente necessitado, se aproximou daquele amigo e disse: por favor, me ajude a alimentar minha família, estou desempregado, estou buscando um emprego, não consegui até agora e preciso dessa ajuda.
O homem que tinha condições olhou para ele e, vendo que ele era verdadeiro, disse: quanto é que você precisa? E aquele homem disse: eu preciso de 100 reais para comprar o alimento do dia de hoje. E o homem abriu a carteira e deu para ele uma nota de 200 reais. Aquele homem era tão honesto que disse: meu senhor, o senhor se atrapalhou. O que eu preciso hoje é de 100 reais e o senhor me deu uma nota de 200. Mas aquele homem, vendo o homem necessitado, disse: meu amigo, eu lhe dei 200 reais de propósito. Com 100 reais você vai comprar o alimento do dia de hoje. E com os outros 100 reais você vai comprar uma vara de pesca para continuar alimentando a sua família. Foi exatamente o que Jesus fez. Toda a atitude caritativa de Jesus gerou um ato novo na vida daqueles que foram ajudados, né? E a gente percebe exatamente como nós devemos agir. Tudo o que devemos fazer, né, naturalmente no primeiro momento, é para uma ajuda, não é? E na vida da sociedade, no primeiro momento, por aquilo que desejamos que a pessoa enxergue, que a pessoa ouça, que a pessoa tenha. Mas no segundo momento, fazer com que todas as pessoas se tornem agentes, não é, da sua vida, da sua liberdade, para que se unam a tantos outros pelo bem que deve ser contínuo. Então, que todos nós, não é, utilizemos todas as nossas forças para a transformação de muitas vidas em todos os âmbitos da sociedade. Que nós nos unamos a homens e mulheres de boa vontade para assim realizar, mas que geremos naturalmente essa liberdade para que todas as pessoas tenham a dignidade de mover elas, as suas vidas e lutar por aquilo que deseja no âmbito social. Então que Deus nos abençoe em nossos bons propósitos. E como Jesus nos ensinou pela oração do Pai Nosso, a louvar a Deus do céu, aquele que nos deu tudo o que precisamos para uma vida nova e ao mesmo tempo suplicando o pão de cada dia, rezemos, concluindo esse nosso encontro com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser. Nós convidamos os que estão remotamente, se não conhecem, a vir aqui na nossa Faculdade Católica conhecer e nos visitar. E aqueles que estão aqui presentes, eu quero convidá-los para tomar um cafezinho que está ali fora servido. Muito obrigado a todos, bom final de semana, boa semana que começa amanhã, forte abraço.